coberto de Eu vi sangue. essa notícia hoje, que a gente vai comentar agora, e fiquei, nossa, eu falei, gente, o cara realmente desenhou o que é o imbecil que Humberto Eco falava, né? Realmente muito triste essa vida do influenciador de rede social. A gente é um pouco influenciador, né? Nós aqui na Fórum, mas a gente tem conteúdo, né? Isso é totalmente diferente. A gente é formador de opinião. A gente tem conteúdo, a gente não publica fake news, mas, gente, dá tristeza de ver que nossos filhos poderão ser influenciados com gente como esse cara aí de Rondônia, né? Vejam só a presepada que esse cara aprontou. Aí eu achei bom que ele foi preso, porque tem que ser preso mesmo, tem que dar castigo exemplar para essa gente imbecil. Coloca aí, guia matéria, por favor. Olha aí, ó. Influenciador põe bomba falsa em aeroporto de Rondônia. E o pior é o motivo. Chamado Enzo, tirou onda aqui o Henrique. Ele tinha um sonho. Segundo o advogado, episódio criminoso mobilizou unidades especializadas da PM rondoniense e gerou apreensão. Então o cara foi lá, colocou uma bomba, uma falsa bomba, e assustou todo mundo a ponto de parar o aeroporto, gente. Não é brincadeira um negócio desse, não. Deixa eu ler a matéria aqui do Henrique para vocês. Vejam só. Carlos Eduardo Lenartovics Lima, um influenciador conhecido como Enzo Master, esse é o Enzo Master nas redes sociais, foi preso preventivamente após se entregar à PF na segunda-feira por causar pânico e apreensão no Aeroporto Internacional de Porto Velho. Na última quinta, o tal influenciador, que tem 23 anos, deixou uma bolsa com um artefato falso que simulava ser uma bomba. O que motivou esse gesto irresponsável e perigoso? Um desejo insano de se aproximar de um outro influenciador que é seu ídolo, conhecido como Buzeira, e conquistar seguidores. Né? Coisas realmente, gente, dá muita raiva. Eu sinto raiva. Em muitos países, a atitude de Enzo seria punida com décadas de prisão, mas no Brasil, aparentemente, apenas gerou uma defesa extremamente questionável. Né? Nos Estados Unidos, eu não sei o que teria acontecido com ele, podia estar até morto, né? Daqui a pouco o Marcelo comenta. O artefato encontrado era composto por um tijolo coberto com papel alumínio, uma calculadora simulando um detonador e 2 fios. A polícia foi acionada e o esquadrão antibombas da PM de Rondônia foi mobilizado para lidar com a situação, enquanto o aeroporto ficava fechado por mais de 4 horas. Felizmente, ninguém foi ferido, mas a ameaça, real ou não, causou medo e grandes transtornos. Em sua defesa, o advogado de Enzo, Jackson Shediak, alegou que o jovem agiu de forma impensada, movido por um sonho de sucesso nas redes sociais. Segundo o advogado, Enzo queria se aproximar de Buzeira e acreditava que, ao deixar a bolsa com a bomba falsa, a repercussão seria suficiente para alcançar sua meta de popularidade. Ele agiu motivado pelo sonho de muitos jovens de sucesso na rede mundial de computadores. Ele é seguidor deste influencer e, querendo proximidade com ele para ganhar seguidores, teve a ideia de fazer uma bomba falsa e colocar uma carta endereçada a ele dentro da bolsa. Argumentou o advogado, tentando minimizar o ato, com a desculpa de que Enzo estava buscando apenas criar conteúdo. E chamou isso de conteúdo, Marcelo. Realizar um sonho e não causar dano real. A situação se complica ainda mais quando o advogado defende que o jovem deve ser responsabilizado mais de forma proporcional. Temos o direito do arrependimento eficaz. Foi ele quem ligou para a polícia, esclareceu de imediato que não havia bomba. Ele tem que responder sim pelo que fez, mas na medida da culpa dele. Enzo, na tentativa de se aproximar do seu ídolo digital, optou por criar uma situação de risco em pleno aeroporto, como se isso fosse uma forma legítima de conquistar a atenção. De acordo com a defesa, minutos após deixar a bolsa, ele ligou para a polícia para alertar sobre o falso artefato. No entanto, o ato de ligar não apaga o mal causado pela mobilização de equipes especializadas e a paralisação das operações do aeródromo. Enzo foi indiciado com base nos artigos 261 e 262 do Código Penal, que tratam de atentados contra a segurança de transportes e de criar perigo para embarcações ou aeronaves. Mesmo que o advogado tente argumentar que a prisão preventiva é excessiva, dizendo que a prisão cautelar preventiva é uma prisão muito mais gravosa do que a própria pena, o risco que Enzo representou para a segurança pública não pode ser ignorado.
não causou perigo concreto à aviação, caberia aí o enquadramento em contravenção em alarme falso e não em crime contra a segurança de transporte aéreo. Há uma ausência de dolo específico. A intenção dele era criar conteúdo de internet, não de causar terror ou perigo real. É uma coisa incrível, não é não, Marcelo? Veja só, outro dia eu estava vendo não sei se você já viu, Marcelo, uma série que tem na Netflix chamada Desastres, uma coisa assim, desastrosos. Aí tem uma série Não. de documentários curtos sobre algumas situações que deram errado, né? Deram errado. E aí tem a história do menino de um balão, que o pai fez um balão no quintal, e o menino, eles acharam que o menino tinha entrado no balão quando o balão se soltou. E aí criou o maior pânico, a polícia foi acionada, helicópteros, não sei o quê. Sabe o que é que depois viram que o menino estava dormindo dentro do sótão, né? E aí a resposta das autoridades dos Estados Unidos foi desproporcional, porque ficaram culpando o pai, dizendo que ele que tinha montado tudo. Mas o que eu quero contar para vocês, eles cobraram da família todos os gastos que tiveram na operação. Não era o caso. Não Isso era o é caso. porque Você cobra os gastos da polícia com cercar tudo, né? uhum. Todos os gastos com a operação, o que se perdeu com os voos que foram cancelados, né? As indenizações das pessoas que perderam os voos, tudo. Eu só acredito hoje na justiça pecuniária. Tem que tirar dinheiro dessa galera, porque senão não funciona, né? Não vai ficar quanto tempo preso? 2 dias? Uhum. E outra, que se fosse nos Estados Unidos, ele seria enquadrado como terrorista. É ou não é, Marcelo? E no Brasil, tem que ver com, na lei do governo Bolsonaro, ele pode ser também enquadrado como terrorista por ter atentado contra a ordem pública. Porque parou o aeroporto, voos foram atrasados, isso causou. Vamos supor que numa operações atrasa o helicóptero com órgão lá para ser trasladado, né? Sim. De uma cidade. Assim, estou colocando porque é uma situação absurda, assim, é muito grave o que esse rapaz fez. E a motivação torna tudo pior. Mas eu estava aqui lembrando, né, essa coisa do influencer e as pessoas que veneram os influencers. A coisa do influencer ela não é tão nova assim, né? Eu acho que as redes sociais ela potencializou algo, né? Porque vamos lá atrás, nos anos 70, 80, com Andy Warhol, que já tinha ali uma leitura de que num futuro breve todo mundo teria um espaço, teria como se autopromover, e ele acertou. Né? Ele não falou que seria por uma rede social, mas que a televisão cada vez mais se misturaria com a vida privada, a vida pública. É disso que o Andy Warhol falava, e ele acertou muito. Isso nos remete também, agora no caso desse garoto que queria conhecer um outro influenciador, só conheço de nome esse Pulseira, nunca vi nada dele. Aí nos leva, Sinara, para a cultura da celebridade. Final dos anos 90, virada do século XXI, que é uma nova etapa, né? Você vai ter canais voltados apenas para acompanhar celebridades, o dia a dia delas. Aí, se você tem os reality shows da primeira década do século XXI, voltado para, né, celebrar pessoa. Eu sempre lembro de um filme que é da Sofia Coppola, que é o Bling Ring, que é uma história real de um grupo de 4 ou 5 jovens lá de Hollywood que assaltam só mansões de famosos. E um dos intentos deles é estar próximo, é ter contato com essas pessoas e viver o mundo delas. E é isso que nós estamos vivendo, isso hoje em dia. Tem um filme, gente, e tem um documentário que chama Bring Ring também, que segue o roteiro do filme da Sofia Coppola. Eles até entrevistam a Sofia Coppola para saber como que ela chega na história, ela compra, ela leu a matéria, ficou chocada com a história. E esse documentário, então, como ele é 10 anos depois, eu acho que fizeram do filme da Sofia, já tem as redes sociais, né? Eles entrevistam os membros dessa gangue para buscar entender por que vocês faziam isso naquela época. E é muito louco. Um dos jovens fala, não, porque a gente queria ser celebridade. E tem um dos entrevistados, que vai no sentido desse garoto que botou a falsa bomba, ele fala, não,
na real, a gente não queria assim, tanto as roupas, as joias, a gente queria era ser amigo deles, era estar próximo deles. Isso é muito louco, gente, porque é uma forma que muda a subjetividade, que está moldando subjetividades, né? Já aí nos últimos 25 anos. Então, esse garoto aí, ele se enquadra, eu acho, milhares de pessoas que fazem essas coisas bizarras e loucas por conta dessa cultura da celebridade cada vez mais forte. E E dá as redes dinheiro, sociais. né? Dá dinheiro nas redes Dinheiro, e dá sociais. dinheiro. Hoje em dia dá muito mais dinheiro. Porque hoje Ser em dia. idiota dá dinheiro, né? Ser idiota dá Ser dinheiro. idiota, está comprovado que você fica milionário. Né? Não só você fica. Por exemplo, pegando o caso do Ítalo, né, que está preso lá, o cara que explorava menores. Eu vi esses dias na internet começaram a cavucar a primeira fase dele. Como que ele ganhou fama? Sendo idiota. Sabe? Sendo idiota, assim, sendo abjeto, meio ridículo nas redes. Essa é uma outra esfera também. Mas quando eu vi esse caso, assim, nossa, eu lembrei na hora do filme da Sofia Coppola e do documentário, se eu não estiver enganado, tá na Netflix, gente. Chama Bling Ring, documentário. É muito bom. Tem entrevista um jornalista que O meu deu lá no nome furo. Bling Ring. Bling Blink Ring. de blink, blink e ring de ring, de joia, né? Ring. R-I-N-G. Bling Ring. É o nome do documentário. E aí eles vão entrevistar, então, o jornalista, a polícia, a Sofia Coppola, né? Porque foi um caso que mobilizou os Estados Unidos e é uma virada. Então, o documentário vai também mostrar. Eu vi. É a história por trás dos roubos, né? Que as Isso, meninas ficam roubando as casas É o lá. filme do filme, porque como fez muito sucesso o filme da Sofia Coppola, eles fazem então esse documentário para fazer o filme do filme. E o mais legal é que eles entrevistam quase todos os membros da gangue, menos uma menina que não quis dar entrevista. E esse garoto e muitos outros, né? A gente está nessa coisa, dessa cultura de celebridade muito louca. A gente pode trazer para a roda também a série do primeiro semestre, Adolescência, né? Como que essa cultura, como que isso está moldando subjetividades, masculinidades, né? Sexo, gênero, é muito louco, assim. Como você vai botar uma bomba, antigamente a gente mandava carta, lembra? Olha, eu quero ser sua amiga, Xuxa, lembra? Era até meio ingênuo, né? Você mandava carta. Tinha o portal MTV, quero conhecer a Astrid, que ela fazia o Disque MTV. E às vezes eles levavam, faziam um turnê para conhecer a MTV, mas hoje a coisa virou a profecia quintuplicada do Andy Warhol, assim, no multiverso, né? É a profecia do multiverso da celebridade do Andy Warhol. É muito louco, eu acho muito louco, eu sempre acho muito louco essas histórias, assim. A série que eu falei para vocês se chama Desastre Total. Aí é aquela que tem o Cruzeiro do Cocô. Tem uma que tem uma festa, rave, que dá tudo errado. Que fica... Exato. eu vi esse episódio dessa festa rave, que foi um desastre, assim, a festa. Quase morreu as pessoas. Tiveram insolação, ficaram sem água. Eu vi um que era um reality show sobre mães detetives. Nossa! Deu muito errado. Então é meio engraçado, tragicômico, né? Essa história do menino do balão é tragicômica, né? Isso. Porque o pai era todo inventor e tal. Mas é isso, gente. Lá ele teria pagado todo o prejuízo causado, né? Esquadrão antibomba, deslocamento do esquadrão antibomba, Polícia Federal, todos os custos que houve nessa operação ele seria condenado a pagar. Acho justíssimo. Tem que gasolina, pagar. né? Gasolina, a oficina dos carros, a diária dos policiais. Tinha que ter o policial teve que se deslocar para lá. Tudo, ele tinha que pagar tudo. Só assim esse pessoal aprende quando mexe com o bolso. Eu também, eu tô com você, Sara. Eu, às vezes, acho que a multa é muito mais pedagógica. Porque, por exemplo, esse moleque, assim, você vai botar, ele vai ser preso. 2 dias. Assim, 2 dias, entendeu? Então, eu sempre defendo. Cadeia tem que ser sempre a última instância. A cadeia é para desvio na Secretaria da Fazenda, assim, de desconto de imposto. Isso sim merece cadeia. Desvio do Fundo Nacional.
ele perder tudo que ele ganhou fazendo imbecilidade, né? É o mínimo. Trabalhos à comunidade, Isso. né? Isso acho que funciona. Tinha que ser o geral da justiça. Botar ele para limpar com um pano o saguão do aeroporto de Rondônia durante 6 meses. Ano. Um ano. Um ano, pronto. Estou satisfeita. Tá bom? Um ano. Porque no final, gente, nós sabemos quem fica encarcerado, né, Sinara? É preto e pobre, né? No final, cárcere, quem fica preso é o preto e pobre que rouba, né? A Dona Maria, que nós fomos semana passada, lembra? Que rouba a bandeja de linguiça para botar comida em casa, né? Que é uma mulher desesperada. Essa fica presa. O Enzo é solto.